você ler um e depois eu ler outro, já distribuí. Hoje a classe até por acaso é muito grande, é uma aula muito bonita, mas já não vou ter tempo, vou apanhar os tópicos daquilo tudo que realmente esta classe é muito importante. Esta classe foi um discurso de um elder Joseph Wilton, do Quórum dos 12 Apóstolos, e onde ele começa por dizer: as recompensas da integridade são imensuráveis. Uma delas é indescritível, e termos a serenidade e paz interior que recebemos quando sabemos que estamos fazendo o que é certo. Outra é uma ausência de culpa e ansiedade. Isto quer dizer que nós, quando estamos no caminho a fazer as coisas certas, a gente não estamos preocupadas. Mas quando nós sabemos que não estamos a fazer as coisas corretas, que estamos aqui, mas sabemos que não devíamos estar, estamos ali, a nossa consciência, a nossa culpa, aquela ansiedade, não nos deixa tranquila. Então, por isso ele falou, as recompensas da integridade são imensuráveis. E por isso é que eu hoje distribuí muitas escrituras, porque é muito à base de escrituras. Não sei quem é que tem aí, mas sem querer e sem escolher, sou eu a primeira que andei distribuindo e ficou esta. Mas como eu não estava a pensar que ia ler, porque ia distribuir, não tenho preparado. Então vamos agora aqui já correndo apanhar as escrituras e vamos lá abrir em Doutrina e Convênios 124, 15, que diz, essa foi mesmo, olha que essa foi mesmo boa. E também, em verdade, eu te digo, bem-aventurado é meu servo, William Smith, pois eu, Senhor, amo as pessoas pela integridade do seu coração e porque ele ama o que é correto aos meus olhos, diz o Senhor. Então, nesta escritura, o Senhor diz bem-aventurado, que era o William Smith, irmão do profeta Jeff Smith, que ele o amava pela sua integridade. Então, na verdade, quando eu estava a preparar esta classe, que falava de tanta integridade, assim, a gente começa a fazer como um exame a nós próprios. Ai, Senhor, realmente isto, a integridade pessoal implica honestidade e incorruptibilidade tais que somos incapazes de desmerecer a confiança ou em quebrar um convênio. Então, principalmente, quando nós já somos membros da igreja, quando nós fazemos os convênios com o Senhor e que vamos fazer tudo certo. Nós não somos perfeitos, estamos aqui para nos aperfeiçoar. Aqui a igreja é como um hospital, a gente vai ao hospital quando estamos doentes, os médicos para nos curarem, e nós aqui na igreja também estamos para aprender, para melhorar a cada dia. E por isso, nesta escritura, que a seguir, que é Moroni 7.3, quem tem por aí, Moroni 7.3, sister? Portanto, falarei a vós que sois da igreja, que sois os pacíficos seguidores de Cristo e que haveis recebido a esperança suficiente para entrardes no descanso do Senhor, de agora em diante, até que descanseis com Ele no céu. Que é isso que eu estava a dizer, quando somos membros da igreja, é uma dupla responsabilidade. Que a gente, antes de ser membros da igreja, nós também não éramos assim umas pessoas ruins, mas não tínhamos a base. E agora nós temos, e essa escritura é mesmo isso, que nós somos membros da igreja, nós somos a luz. Muitas pessoas dizem assim, aquela não é membro da igreja, ela está fazendo aquilo. As pessoas estão com os olhos em nós, as pessoas nos conhecem e sabem, entende? Então a gente temos uma dupla responsabilidade. Então, depois diz, tendo recebido o Espírito de Cristo, para distinguir o bem do mal, devemos sempre escolher o bem. Não seremos desencaminhados, mesmo que fraudes, trapaças, enganos e loucos frequentes parecem aceitáveis em nosso mundo. Mentir, roubar, enganar são banalidades, integridade firme, aderência aos padrões morais e éticos mais elevados. Então, muitas das vezes, mesmo quando nós somos membros da igreja, nos queremos fazer as coisas certas, há sempre a tentação de Satanás nos querer. E eu, quando estava a preparar esta classe, eu estava lembrando da situação que passou com a minha família, aqui já nos Estados Unidos,
quando nos mudámos aqui para a Flórida. Eu não gosto de estar sempre a falar da família, mas este é um exemplo que estava preparando a classe e me bateu. Então a minha filha e o meu genro, eu morava com eles lá em Utah, tinham uma vida bonita, tinha a sua própria, tinha uma escola, ela dava inglês, ele é, não sei se no Brasil, são contabilistas, que é o contabilista em contador. Portugal. E o meu genro tinha a sua vida também, tudo organizado. Mas a minha filha lá com o frio, com problemas de asma, estava sempre doente. Então ela, vieram aqui à Flórida, enquanto esteve aqui, encantadinha da vida, sem problemas. Mas quando chegou lá, com o frio, começou logo. E o meu genro disse, bom, não adianta a gente estar bem. Tu não tens saúde, não estás bem. Então vamos organizar a nossa vida e eu acho que a gente vamos nos mudar para a Flórida. Começaram tudo de novo, do zero, né? Venderam as coisas que tinham, tudo organizado, venderam tudo, e vieram para cá. A minha filha conseguiu logo trabalho, trabalhou na Universidade de Miami. O meu genro, como era contabilista, conseguiu um trabalho numa firma que vendia coisas eletrónicas, não sei, coisas, que era dono, um cubano, que era super... E a primeira coisa que esse dito cubano queria era que o meu genro fosse falcatrua nas contas, enganasse, metesse as contas por baixo da mesa. Ele ofereceu, tenho uma casa em Pembroke Pines que está vazia, se tu queres ir para lá, de graça. A minha filha disse, cuidado, muita coisa, como a gente costuma dizer... Quando a oferta é boa, o santo desconfia. Não sei o que, sempre coisa. E, na verdade, o que esse homem queria é que o meu genro, como contabilista, não fizesse as contas, pusesse debaixo da mesa. E o meu genro disse não. Porque quando há problemas, o primeiro a ser chamado é o contabilista. E eu tenho uma família. Então o meu genro disse, não, tenho que procurar outra coisa. E começou a procurar, mas disse a ele, olha, eu vou arranjar o trabalho, posso trabalhar a part-time. Ele disse, não estou interessado em part-time, eu quero tempo inteiro. Porque ele queria que ele fizesse. E aí o senhor alertou. E o meu genro saiu e arranjou o trabalho. E hoje a ter a sua própria vida outra vez. Mas está a tentação de Satanás, né? Naquela altura que eles vieram, que não estavam começando tudo do zero, Satanás, na hora da pressão, né? Na hora que eles estavam vindo para cá, estavam do zero de novo. Mas o Satanás estava lá, vês, é uma oportunidade, vês aqui, coisa. Mas o Senhor, eles eram membros da igreja, eles são fortes, e o Senhor os ajudou, e o Espírito Santo estava lá a trabalhar e não o deixou. E eu estava a preparar esta classe e estava tão bonito a lembrar isto, que já foi há 18 anos atrás que a gente está aqui na Flórida. Então depois diz, como Jó na antiguidade, precisamos dizer, até que eu expire, nunca me apartarei de mim a minha sinceridade. Embora tenha perdido quase tudo o que possuía de valor, a família, amigos, saúde e bens, ele recusou a deixar de lado a integridade. Num contraste gritante, hoje em dia, muitos trocam a integridade por uma pequena etiqueta de preço. E por isso tudo isto, quando eu estava a preparar, estava tudo... A integridade é tão preciosa que não tem preço. Ela é inestimável. Também, pois, graças à integridade e retidão de que José foi favorecido e abençoado pelo Senhor, em todas as circunstâncias. E aí gostava que quem tivesse Romanos 8, 28. Irmã. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor sempre está lá. A gente não temos que temer, a gente temos que ir à frente. Uma vida íntegra, mais moderna, foi exemplificada pelo George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. A sua integridade e caráter, mais do que o seu brilhante intelecto, fizeram dele o líder escolhido dos seus compatriotas. Amava a paz e a tranquilidade da sua propriedade em Monte Verno, por acaso já estive lá, mas aceitou o chamado do dever para o tumulto da vida pública. Ele aceitou, ele estava tranquilo, mas foi um chamado que ele sentiu. O profeta José Smith foi outro grande exemplo de integridade. Ele não hesitou em fazer a vontade do Senhor, mesmo em perigo de vida.
Ele não se esquivou, nem tentou evitar as experiências da vida. O presidente Esther Taft Benson, um profeta vidente e revelador, é um exemplo de sublime integridade. A verdadeira grandeza do homem não é medida por aquilo que ele diz, nem por aquilo que as pessoas dizem dele, mas, na verdade, é por aquilo que ele realmente faz, os seus exemplos, a sua maneira, a sua integridade. A sua integridade é que determina o que realmente nós somos. Porque, às vezes, até há aquela palavra que diz: não olhes ao que ela fala, mas olha ao que ela faz. Porque isso é o exemplo. O nosso exemplo é do que estamos a fazer. Não, blá, blá, blá. Muitas das vezes, não sei, em Portugal temos mais ditados do que aqui, diz, falas bem, mas quem te... Uma frase muito gira que era: quem te ouve falar não te leva presa. Porque fala muito bem, ninguém leva presa. Mas no fundo é uma pessoa que não tem, entende? Então vale mais os nossos atos do que as nossas palavras. O nosso exemplo, o exemplo arrasta, não é? Uma palavra assim. A palavra faz, o exemplo arrasta, uma coisa assim. O Senhor espera... Camila, e também a integridade hoje em dia está sendo atacada de todo lado. Sim. Você não pode confiar nas pessoas. Sim. Antigamente a palavra de uma pessoa era a palavra dela. Hoje em dia não. Você faz contrato e mesmo com contrato e tudo, não tem integridade. Não existe honestidade. É incrível, você não pode confiar. Infelizmente é assim, o mundo está dessa maneira, porque a gente estamos aqui na igreja e pensamos assim, estamos protegidas. Não estamos, não estamos, porque Satanás está trabalhando aqui dentro, porque lá fora ele sabe que está certo, né? Está certo, aqui ele tem que trabalhar com as pessoas que estão aqui dentro, a tentação disto, a tentação daquilo, e isso, ao invés de ser união, faz com que as pessoas se destruam umas às outras, e Satanás quer isso. Ele não fica contente que a gente estamos aqui a falar do Senhor e coisas, não. Tenho que apanhar aquela. E ele sabe, como o Senhor sabe, das nossas fraquezas, das nossas falhas, ele sabe. E então, onde a gente está mais coisa, é onde Satanás nos agarra. E a tentação, como a Lígia traz sempre aquele bolinho de chocolate ao domingo, fica ali um bolinho de chocolate, eu não como, mas o bolinho está lá a tentar-me. Assim é Satanás connosco, sempre a tentar a nossa vida, né? Então, como diz aqui, esperamos que o Senhor espera que vivamos com integridade e que sejamos obedientes aos mandamentos. E ele disse em Lucas, quem tem Lucas 6,46. É verdade que a irmã ficou com 2. Todos para mim. E por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? Incrível, né? É incrível, não é? Como o Senhor chamaste, a gente não faz, é só, como eu estava a dizer, é só conversa, lábia, nada mais. E isso o Senhor não quer. Mas também em Mateus, ele declarou, quem tem Mateus 7,21. Nossa, tem todos. Não, 7,21 é sister? Mateus 7,21. Não tem? Não tem neve. Então quem é que tem essa? Não tem o Já? Mateus, não. Não? Quer que eu Eu leia? não tenho nem conversa. Sim, se estiver aí. Então ele se levantou. É porque passou. Vê? Não tem ninguém. Só um pouquinho. Como? 7,21. 7,21, Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque é isso, muitas das vezes, lá porque a gente fazia, havia as mulheres que são da Igreja Católica, e então há um grupo de mulheres que elas sempre estão ajudando ao padre, e que são aquelas beatas que em Portugal chamamos a ratas de sacristia, não sei se no Brasil chama, mas em Portugal a gente chama. Mas essas pessoas muitas das vezes andam sempre lá batendo com a mão no peito e chegam cá fora e começam a arranjar sarilho com outras pessoas e a arranjar problemas. E são as santas que estão lá a bater com a mão no peito, entende? É isso que o Senhor quer dizer nessa escritura. Depois ele diz, mentir um pouco, enganar um tanto ou tirar proveito de alguém não são coisas aceitáveis ao Senhor. Então, se nós realmente temos um próprio negócio,
A gente quer, trabalhamos é para ganhar. Mas o Senhor não aceita que a gente esteja com aquela coisa de querer ganhar o dinheiro e estar a enganar o nosso próximo. A pessoa está a querer investir e estamos a roubar, não a fazer a coisa certa. Então, isso não são coisas aceitáveis ao Senhor. Também estava em NF 28:8. Agora é o teu? É. É engraçado que a escritinha, muita escritura. E muitos também dirão: comei, bebei e diverti-vos. Não obstante, temei a Deus, Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco, aproveitai-vos de alguém por causa das suas palavras, abre uma cova para o vosso vizinho, não há mal nisso. E farei todas as coisas, porque amanhã morreremos, e se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites e, ao fim, seremos salvos no reino de Deus. É isso, é que as pessoas dizem. Come e bebe, pai, se a gente amanhã morre, vamos aproveitar a vida só, aqui. né? Vamos lá gozar, deixa lá isso, essa parboeirada, né? Essa escritura é bem. Eu, quando estava a preparar a classe, nunca tive uma classe com tanta escritura, mas quando estava, a gente aprende. Eu fico muito grata pela oportunidade de poder dar esta classe, porque estou aprendendo para mim própria, puxando a mim própria e abanando a trabalhar comigo, né? A recompensa final da integridade é a companhia constante do Espírito Santo. Irmãos, vivamos de modo a merecer a confiança que o Senhor deposita em nós, em todos os empreendimentos, por mais mundanos e inconsequentes que sejam. Esforcemo-nos para demonstrar integridade prática e pessoal. São as pequenas coisas que se acumulam, dando forma e direção à nossa vida. Esta classe é muito grande, a Lígia, depois se puder pôr no Coisa Cidade de Socorro, possam lê-la. Ela é muito grande, mas é maravilhosa e tem ensinamentos que realmente a gente, além do tempo, ela realmente era muito extensa, mas é sobre a integridade. É, na verdade, aquilo que nós temos que ser, pessoas íntegras. Porque é a mesma coisa, eu, por exemplo, normalmente, ao dia de semana, ando sempre de calças ou de jeans, ao domingo, a gente tem aquele cuidado. Porquê? Porque temos respeito. Temos o respeito e vamos ter com o Senhor. Não vamos a vir aqui de shorts, vamos vir. É uma maneira, é a nossa maneira. Não precisa que nos digam, porque nós próprios vamos sentir isso. E quando nós estamos no Evangelho, estudamos as Escrituras, nós estamos a aprender. Quando estamos na escola, na universidade, temos os professores que nos dão a classe. E o que é que eles fazem? Dão trabalho de casa. Temos que ir para casa estudar e fazer. Aqui é igual, a gente estamos ouvindo isto aqui, vão para casa, leiam essa classe mais completa e vão aprender muito mais que aquilo que eu estou aqui a ensinar. É muito, muito importante isso e que nós realmente, e principalmente, sermos íntegros. Podemos ter poucos amigos ao nosso redor, não importa os amigos, importa os poucos que temos que sejam junto connosco, tenham os mesmos princípios, as mesmas ideias. Porque importa ter um montão de amigos, mas que bebem, vamos para aqui, vamos para lá, e a gente não os acompanha porque os nossos princípios não deixam. Então, nós somos a média dos 5 pessoas que a gente convive. Exatamente. Se a gente conviver com pessoas que bebem, nós seremos a 6ª pessoa que bebe. Exatamente. Então, eu lembro, por exemplo, isto já... Quando fomos para a igreja, a minha filha, ela tinha 12 anos na altura e cresceu na igreja. E então, na escola, os jovens naquela época juntavam-se nas garagens a fazer festas. Nas garagens, quem tinha garagens, os jovens. E todos levavam bebida. E a minha filha uma vez disse: mãe, amanhã vou para a festa, mas arranjas-me um small, que é aquela bebida portuguesa, não sei se vocês conhecem, o small, que é do género do Guaraná e coisa. Então eu comprei o Guaraná, o small, para ela levar, e quando ela chegou com a sua garrafinha, os colegas a rirem, se aperceberam que ela levava o small para ela. Mas eles, como sabiam que ela era da igreja, já tinham combinado que naquele sábado que a Sandra ia beber. Naquele sábado ela ia beber. Mas quando eles viram ela chegar com o small, os olhares deles, como quem diz,
Então, ela também já conhecendo o grupo, era rapazes e moços que estavam lá, ela sabendo também o grupo de pessoas que lidava, ela punha o seu small e deixava ali a bailar. Quando vinha, ela agarrava outro copo e punha. Porque ela sabia, se apercebia que eles punham lá no copo dela. Então aí, eles começaram a perceber quem era a Sandra. E no meio desses jovens, houve um que foi ter com ela e disse: Sandra, eu já te admirava, mas hoje mais do que nunca, porque eu vi a tua integridade de não querer dizer que não bebias e não bebestes. Já lhe chamavam menina cupim de leite, porque ela sempre ia a qualquer lado, deve ser cupim de leite. Então, desde um princípio, que nós fomos para a igreja, que eles eram jovens, cresceram, o princípio mais importante foi o da integridade. E eu estou muito grata ao Senhor de ter-me dado essa oportunidade, a mim e à minha família, de termos conhecido o Evangelho. E apesar de muitas provações, como disse hoje a irmã no discurso, foram muitas as provações, mas o Senhor esteve sempre ao nosso lado. E as portas estavam abertas para nos preparar o caminho que estamos hoje. E é isso que quero deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui tem